Bom dia, aqui é Bio Nascimento, bem-vindo à nossa aula de grego instrumental, nossa segunda aula de grego instrumental, e na segunda aula temos 3 partes. Esta é a parte 1, em que eu vou fazer algumas instruções, dar algumas dicas, falar um pouco sobre materiais que nós usamos no estudo do grego instrumental. Mas antes de começar, eu gostaria de dar algumas explicações extras. Na aula passada, para o material que eu enviei, eu mandei uma apostilazinha em PDF do professor Luiz Saião, certo? Foi junto com o grupo de material, a apostila do professor Luiz Saião. É um PDF de mais ou menos 12 a 15 páginas, que explica muito bem como funciona o processo de tradução e o que justifica a necessidade de traduções novas. Na verdade, boa parte da aula que eu usei a semana passada foi desse slide, desse PDF do professor Luiz Saião, de 2005, já tem um tempo aí, já tem mais de 10 anos. Mas esse material é ainda muito válido, bem didático, bem explicativo. E esse material vai ser a sua tarefa de casa da aula 2 de grego instrumental. Repito, a leitura desse slide vai ser a sua tarefa de casa do grego instrumental. Já mandei esse material para o Flávio, né, para você pegar com ele, fazer uma cópia, pegar por e-mail. Infelizmente é um material que você não acha mais na internet. Na época ele estava em todos os sites, mas agora não sei por que razão sumiu, né? Mas eu guardei várias cópias, então você pode ler. E na época o Luiz Saião fazia parte da equipe que traduziu a NVI, né? Então esse material é tentando explicar o que justifica a necessidade de novas traduções no mercado, certo? De novo, é o seu material de leitura, sua tarefa de casa, para a aula de grego 2, grego instrumental 2. Pois bem, bem-vindos. Segunda nota importante. E aqui tem um tom mais espiritual. Talvez eu seja um pouco repetitivo em falar isso. Saber grego não torna você mais espiritual, certo? É apenas um conhecimento. Tem gente muito boa, muito capacitada em grego clássico, não é? Que nem crente é, certo? Saber grego não torna você mais espiritual. Vir ao culto e trazer uma Bíblia em grego transmite a ideia às vezes para o irmão que não conhece o grego, não é? Com a Bíblia traduzida, atualizada, NVI, Almeida século 21 do lado, pode transmitir para ele a ideia de que você sabe mais. Então evite esses comportamentos que dão essa áurea de que você é mais espiritual. O conhecimento do grego, ele vai lhe ajudar a esclarecer questões linguísticas, de tradução, mas não necessariamente vai lhe fazer um homem mais sábio. Ele vai lhe dar conhecimento, mas conhecimento, como o apóstolo Paulo fala, ele incha a gente. Então, pessoas com muito conhecimento não necessariamente são pessoas sábias e tementes a Deus. Ok? Um outro comentário atrelado a isso. O conhecimento do grego, ele não elucida, não esclarece, não resolve todos os problemas no meu entendimento. As pessoas às vezes têm esperança de que se eu souber grego, eu tenho resposta para tudo. Não. O grego é uma ferramenta valiosa, assim como o hebraico, o aramaico, no processo de exegese, no processo de extrair a mensagem do texto. É uma ferramenta. Um próximo passo é a hermenêutica. Quais são as regras de interpretação que eu preciso saber para entender corretamente o autor? E essas duas ferramentas juntas, elas levam você para o final de tudo, no meu entendimento, que é a teologia. Então, exegese correta, hermenêutica correta, teologia correta. Então, por isso que o conhecimento do grego é importante, mas não é o seu fim. O seu fim é, depois de você fazer toda a sua exegese,
aplicando a hermenêutica correta, você vai chegar a uma teologia correta sobre aquele determinado assunto que você está estudando. Deixe-me só falar um caso, um comentário que um professor meu fez, que eu nunca esqueci. Um professor de grego, o James Thompson. Ele falou que em algumas faculdades de teologia nos Estados Unidos, em certos cursos, eles não estão nem mais pedindo o conhecimento do grego e hebraico. Eles entendem que se você fizer as perguntas certas para o texto e tiver várias traduções na sua frente, isso já é o suficiente para você fazer uma boa exegese. Eu não concordo. Eu acredito que o conhecimento do grego e da cultura atrás ajuda muito, mas realmente não resolve tudo. Você pode se virar usando traduções diferentes, ok? Pois bem, tendo dado esses recados, vamos à nossa primeira parte da aula 2 hoje. Gostaria de falar das ferramentas utilizadas para o grego, para o estudo do grego. Você tem aqui o Novo Testamento grego, publicado na Alemanha, em Stuttgart, não é? Que agora está na 28ª edição. Esses são os dois editores, Nestlé Aland, né? E eles fazem uma abertura do Novo Testamento grego em latim, em inglês, em alemão e outras línguas, certo? Você vai encontrar o Novo Testamento grego, essa edição acadêmica, você vai encontrar ela, a edição 26, 27, não é? Ainda no mercado, e talvez você possa encontrá-la em sites que vendem livros como Submarino, OLX e sites desse tipo, e você pode comprar bem mais barato. Deixe-me lembrar que esse material é caro, tá certo? Mas esse não é o material que nós vamos usar, que eu vou recomendar no grego instrumental. Isso aqui é apenas a título de apresentação, ok? Então esse é o texto grego do Novo Testamento. Aqui você tem a capa do lado dele, né? 28ª edição. Tem, se não me falha a memória, 1 ou 2 anos que ele já foi lançado. E aqui você tem o texto grego em si, ok? Este aqui que você está vendo é da 26ª edição, ok? Eu tenho da 27ª, mas eu não escaneei ele, eu escaneei o da 26ª edição. Como você percebe, né, aqui é o Evangelho segundo João, capítulo 1, o texto é todo em grego, as 2 páginas. Na internet, talvez no Amazon, você vai encontrar, se você conhece inglês, alguns Novos Testamentos que vai ser grego, inglês. Você vira a página, inglês, grego. Esse mesmo texto, mas aí com 2 línguas. Já vi também com francês, já vi também com latim, já vi também com alemão. Então, é uma relíquia, né? Talvez você achar algum desses por aqui. Mas existe, tá certo? E ajuda você a entender melhor o texto grego. Então, o Novo Testamento grego está todo em grego, evidentemente. Aqui do lado você percebe que ele tem uma referência cruzada. Está percebendo aqui do lado? Eu utilizo muito essa referência cruzada do lado, em vez de utilizar a referência cruzada de outras Bíblias. Esta referência cruzada aqui, ela vai estar ligando as palavras em grego a um outro texto onde a mesma palavra ou a mesma frase aparece, ok? Então, essa referência cruzada é muito útil. Aqui no fundo, na parte de baixo do texto, você tem o aparatus crítico. O que é o aparatus crítico? E se você um dia tiver oportunidade, ou se você estiver em casa, ou um amigo que tem, você pode ver de perto. Todo o texto ele é marcado por pontinhos e marcas, como por exemplo, aqui, olha, do lado. Não sei se você consegue perceber. Essas marcas são sinais, são símbolos em que vai jogar você para o aparatus
e vai dizer que naquela determinada palavra, ou determinada locução, ou determinada frase, existe uma variação no texto grego. Às vezes é uma variação na declinação, às vezes é uma variação verbal, às vezes é uma palavra que não aparece, às vezes é uma palavra que aparece. Então, não sei se você sabe, o nosso texto grego, ele é um texto que é uma coletânea de todos os manuscritos que existem em existência, ok? Em todos os manuscritos que existem em existência. E quando eles fazem esse cruzamento, nem sempre bate, nem sempre bate. Então eles vão dizer que tal palavrinha em tal manuscrito tal aparece, ou tal palavrinha em tal manuscrito tal não aparece. O comitê que o Nestlé Aland iniciou, né, fazia parte, existe, esse comitê, ele está aí para determinar se aquela palavrinha ou aquela variação deve entrar no texto grego ou não. Por isso que às vezes você encontra nas Bíblias de estudo, nas nossas traduções, tal palavra não aparece nos melhores manuscritos. Quem decide isso? Quem decide isso é o comitê que preparou o material do grego, não é? E o tradutor, ele vai estar traduzindo, ao mesmo tempo olhando essas variantes textuais que estão aqui no aparatos, tá certo? Então, esse é o nosso texto grego. Este texto grego aqui é o texto grego acadêmico. Este é o texto grego utilizado para traduções da Bíblia. Existe um outro texto grego, Bill? Existe sim. Este aqui está um pequenininho, certo? É a 4ª edição do texto grego, publicado pela UBS, é a Sociedade Bíblicas Unidas. E aqui você já tem a 5ª edição, certo? A 5ª edição não tem ainda no Brasil, pelo menos na Sociedade Bíblica aqui de Recife não tem, ele só tem a 4ª. A 5ª edição, essa edição é feita para tradutores, pastores, pregadores e alunos. Então você vai preparar uma tradução, certo? Esse texto grego, ele é o texto grego mais utilizado. Vou lhe falar já já as diferenças. Uma diferença é que ele vem com um dicionário no final. Este outro aqui não tem dicionário no final, é o texto grego acadêmico, certo? Para quem quer olhar todos os detalhes das variantes textuais. Este outro texto grego aqui é o texto grego para fazer uma tradução no exegese, o aluno seminarista, e você vai perceber que ele, além do dicionário, 5ª edição, não é? Ele é um pouquinho diferente do outro. Esse que eu estou te mostrando é a 4ª edição, tá bom? Esta é a 4ª edição. O aparatos, ele aparenta ser maior, não é? Mas note que ele tem menos texto grego do que o outro. E ele não vai dar todas as variantes textuais que aparecem no texto grego acadêmico, na edição acadêmica, tá certo? Então a diferença é que o pessoal que preparou isso aqui, eles enxugaram para o aluno o aparatos e colocaram apenas as variantes textuais que realmente entram em discussão. O texto grego aqui é exatamente igual ao acadêmico, não muda. Repito, o texto grego aqui é exatamente igual ao acadêmico, ele não muda, tá bom? Mas o que vai estar mudando é o aparatos aqui, que ele é mais enxuto, né? Ele vai apenas onde tem as variantes textuais. E todas essas letrinhas aqui são manuscritos e códices onde tal palavra aparece ou não aparece, não é? Já tem o Novo Testamento da UBS com a introdução em português, não é? Não pesquisei o preço, gente, na Sociedade Bíblica, mas com certeza é acima de R$100, ok? Você pode de novo procurar na OLX, Submarino e encontrar um Novo Testamento usado por um preço bem mais em conta. Ele também vem com uma referenciazinha cruzada aqui embaixo, tá certo? Eu nunca comparei as duas, a referência cruzada de um e do outro, mas ele também vem. Essas referências cruzadas, pelo que me parece, também é usando termos em grego, não na tradução.
fazendo uma referência cruzada com palavras em grego. Referências cruzadas, para quem estuda a Bíblia, é uma das melhores ferramentas para você interpretar um texto, tá certo? É uma ferramenta simples e valiosíssima. Para mim, sempre foi muito útil. Ok? Nós também temos, no Brasil, aqui, ó, Re Caine Diateque, o Novo Testamento. Esse aqui é o Novo Testamento, que foi usado na versão do Rei Tiago, de 1611, que é o Novo Testamento, que é chamado Textus Receptus. O texto recebido, no Brasil, ele é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana só vende os produtos dele pela internet, eles não têm lojas. Eu acho que se tiver uma loja deve ser em São Paulo, eu imagino. E é o Novo Testamento que contém apenas o texto receptus. É um conjunto de textos chamado texto majoritário, que são textos gregos de confiança, não é, bem confiáveis. Só que o pessoal que faz esta defesa do texto receptus, eles acreditam que esse texto deve ser o único texto usado para as traduções da Bíblia. A nossa revista e corrigida usou o texto receptus. A Rei Tiago, em inglês, usou o texto receptus. As traduções antigas, em espanhol, a Reina Valera usou o texto receptus. As traduções antigas usaram esse texto. Aqui você tem uma página, né, do grego, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eles têm uma página na internet também. Evangelho, né, segundo João. Note que é bem simples, não tem nada. Não tem aparatos críticos, não tem referência cruzada. O que eu acho legal neles é a letra, a fonte. A fonte é muito agradável, realmente, é bonita. Eu achei uma vez um texto receptus em inglês, em que tinha aparatos, mas eu terminei doando esse Novo Testamento. Mas existe. Esse que nós temos aqui no Brasil, pelo menos os que eu conheço, é desse jeito aqui, um texto limpo. Tá certo? Então, só para esclarecer, deixe-me voltar rapidinho. Nós temos o Novo Testamento acadêmico, já está na 28ª edição, certo? E ele é bem mais completo em termos de aparatos, certo? Esse aqui você pode comprar também, nada impede de comprá-lo, certo? Só que você vai ter mais informação aqui no final, talvez ele seja um pouco mais caro. E nós temos também o Novo Testamento, produzido pela Sociedade Bíblicas Unidas, a UBS, e já está na 5ª edição. Ele vem com dicionário, certo? Eu particularmente não gosto muito da fonte. Ela é meio cursiva, mas ela é uma fonte maior, né? E o aparatos, ela é mais enxugado, mais fácil de ler também, certo? Bem mais fácil de ler. E nós temos o Novo Testamento, produzido pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse Novo Testamento é um grupo de textos gregos, chamado texto receptus, texto recebido, que é chamado também de texto majoritário, se estou correto. E é produzido pela Sociedade Bíblica Trinitariana e você só encontra pela internet. Ok? Então, essas são as ferramentas de quem trabalha com o grego, o texto grego. Tem os dicionários, e tem os léxicos, e tem as referências cruzadas, e tem uma infinidade de outros materiais que você pode começar pesquisando e procurando e tentando achar pela internet. Uma coisa que eu quero repetir, a intenção do grego instrumental é dar a ferramenta básica para você encontrar palavras, mas também despertar, talvez em alguns de vocês, se não todos, Deus sabe, o interesse em conhecer mais o grego. Talvez vai sair algum erudito, vai sair alguma pessoa que realmente é uma autoridade na nossa irmandade no grego. Tudo depende de uma coisa: disciplina.